Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre reforma. Eu recebi a seguinte pergunta, tá? Por que o preço de projeto de reforma de uma casa é maior do que o preço de projeto de uma casa nova? E tem alguns motivos para isso. Mas antes eu queria pedir para você já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para os próximos vídeos você já receber em primeira mão e poder interagir com a gente e ter mais informações sobre arquitetura, interiores e tudo que a gente apresenta aqui no nosso canal. Então, vou tomar o meu cafezinho antes de começar o vídeo e já vou dizer para vocês os 7 motivos em que eu identifiquei que levam a um projeto de reforma de uma casa, e aí uma reforma de uma casa completa, tá? E o primeiro motivo é o levantamento. Quando a gente tem uma casa nova, você vai fazer o levantamento topográfico do terreno. Então, você tem um terreno livre, você vai fazer a medição nele. Talvez você até tenha alguma edificação existente que você vai demolir, então você vai tirar, você não precisa identificar quais os tamanhos dos ambientes, quais as características daquela edificação. Já numa reforma, eu preciso fazer o levantamento de todas as medidas daquela edificação existente. E aí não só das medidas, de todas as medidas de instalações, de iluminação, hidráulica, estrutura. E se a reforma for completa, como a gente está colocando aqui, como foi a pergunta, eu vou ter que ainda identificar todas as fachadas. Então, alturas de fachadas, elementos de fachadas, se você tem jardineiras, se você tem cobertas. Então, isso demanda um tempo de trabalho bastante grande, porque além de você ir lá e conferir, você tem que desenhar tudo isso e passar para o computador para ser a sua base de trabalho. Então, existe uma dedicação maior. Algumas empresas fazem isso e outros escritórios eles mesmos fazem porque precisam das informações mais precisas. Então, uma tomada que estiver fora do lugar, né, que não foi identificado direito, pode gerar um conflito. Então, a dedicação tem que ser muito grande nessa etapa de levantamento. Então, esse é o primeiro item. O segundo item é identificação de sistemas construtivos. E isso, às vezes, leva a prospecções. Como são feitos os pilares, onde tem pilares. Então, às vezes, é necessário você quebrar um pouquinho da parede para identificar onde é que tem um pilar, uma viga, né? Como desce a tubulação, que tipo de tubulação é, se você tem sistemas de água quente, de água fria, se aqueles sistemas que existem lá atendem ao que é exigido hoje, tanto de hidráulicos, sanitários, elétricos. Então, essa identificação dos sistemas construtivos é também extremamente importante para você entender quais as intervenções são possíveis e viáveis naquela edificação. Então, esse é o item 2. O item 3 existem nos dois projetos, que é os estudos preliminares, como eu coloco aqui nossas etapas de projeto. Que a gente vai fazer os estudos de legislação, de ventilação, de iluminação, de insolação, mas numa reforma você precisa identificar como é que aquilo ali existe hoje naquela edificação, como todas essas características influenciam naquela edificação e como você vai poder melhorar. Então, novamente, olha, a gente vai analisar sistema construtivo com as intervenções que você está propondo para aí sim ver se a solução é a ideal ou qual é a solução ideal. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto são as intervenções de fachadas. E aí eu vou colocar uma atenção especial nisso, porque hoje as casas têm uma volumetria muito destacada. E aí, essas volumetrias, às vezes, por legislação, não podem invadir o recuo,
ou tem um recuo diferenciado. Então, se você pega uma casa que tem uma arquitetura mais antiga, para você atualizar ela, muitas vezes você vai propor elementos de fachada, sacados, que tem que ter uma atenção especial à legislação e aos sistemas construtivos. Então, normalmente se propõe estruturas mais leves para que não sobrecarregue tanto a estrutura existente da casa. Então, esses projetos de fachada requer uma atenção muito grande. O quinto item é que, tanto em um projeto novo quanto em um projeto de reforma, você precisa estar com aquilo ali tudo aprovado. Então você, no projeto novo, vai desenvolver todo o projeto de aprovação. No projeto de reforma, você vai identificar o que existe e tudo que você está intervindo dentro da legislação, dentro das normas construtivas, dentro das exigências legais de hoje. Então, requer uma atenção e mais representações, mais desenhos, mais pranchas que possam identificar tudo isso. Então, é um trabalho maior para você apresentar aos órgãos fiscalizadores o que você está propondo de mudança naquela edificação. Pensando já em etapas de obra, mas que todo projeto tem que se transformar em obra, né? Então, as etapas de demolição e construção. O projeto de construção nova, você vai identificar o que vai ser construído. Já o projeto de reforma, eu vou ter que identificar tudo que existe, tudo que vai ser demolido, tudo que vai ser construído. Então, novamente, mais representação gráfica, mais informação, porque a equipe de obra precisa saber cada solução que foi pensada para aquele projeto. E, por fim, o que a gente vê acontecer dos irmãos à obra a Fortaleza, Ceará, que é as intervenções de obra. Então, você propôs todas aquelas modificações na edificação e, de repente, apareceu uma tubulação que você não pode mudar de lugar. Ou um pilar que não foi possível você identificar previamente porque ele estava dentro de uma parede, atrás de um armário. Então, essas intervenções acabam tendo um investimento maior porque você vai ter uma revisão de projeto, você vai ter uma modificação necessária. Então, as intervenções de obra, elas, numa reforma, são mais difíceis de identificar do que numa obra nova. Então, esses são os 7 itens que eu identifiquei e que eu oriento os meus clientes, porque um projeto de reforma de uma casa completo é maior do que o projeto de uma casa nova. Então, se você ficou com alguma dúvida, escreve nos comentários. Se você quer fazer alguma observação, escreve nos comentários. Já fica o convite novamente. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e te aguardo no próximo vídeo para a gente discutir mais um pouquinho sobre construção, reforma, arquitetura, tudo mais. Até lá!